E aí pessoal, meu nome é Marco Sanches, estamos aí para mais uma aulinha do canal Lutecast. Bom, a gente tinha preparado uma aula aí, que seria uma aula mais teórica a respeito de algumas regulagens de ponte e tal, mas no final das contas aqui a gente mudou algumas coisas, porque apareceram algumas dúvidas a respeito de potenciômetro, ligação de captador, essas coisas, e acho interessante passar essas dicas aí para vocês saberem aí o que pode estar acontecendo com o captador, com o potenciômetro, o que altera no timbre. Só lembrando aí, pessoal, inscrevam-se no nosso canal. E quem quiser aí a nossa fanpage no Facebook é facebook.com/canal Lutecast, e também tem um e-mail do Tira Dúvidas, que é dúvidas@lutecast.com.br. Essa semana aí a gente teve dois casos curiosos aqui na oficina a respeito de dois instrumentos que estavam ligados com pré-Aguilar, o BP3, e captador EMG. E um deles estava colocado o potenciômetro de 250 e no outro o potenciômetro de 500, e o pessoal reclamando que tipo, porra, vem muito chiado, passa uma frequência muito aguda, né? Então o que acontece? O EMG ele já é recomendado pelo fabricante para você usar potenciômetro de 25K. Então, se você de repente compra um produto usado, um captador usado, tenha certeza que você está levando para um luthier que tem um conhecimento aprofundado para instalar o negócio direitinho, entendeu? Porque o valor do potenciômetro vai alterar o timbre do captador. Então vamos lá, vamos explicar primeiro a diferença, um pouco assim rapidamente para vocês terem ideia, a diferença de potenciômetro A e B. O potenciômetro B, né, linear, ele é o aumento gradativo dele, né? Você vai virando o eixo dele, você vai sentindo que ele vai aumentando gradativamente. O potenciômetro A, logaritmo, ele é um potenciômetro mais agressivo, né? Você percebe o aumento de volume mais no final da curva do eixo dele, né? Então, para quem quer uma mistura mais sensível dos captadores, né? Usar o potenciômetro linear, potenciômetro B. E o potenciômetro A ele é mais agressivo, você percebe mais o curso no final. Então, tipo assim, o volume do captador ele vem mais no final. Então, você não tem muito essa delicadeza numa mistura. Isso daí parece que não, mas é muito importante. Porque às vezes o cara coloca o potenciômetro de valor errado, ou potenciômetro logaritmo ou linear, e no final das contas ele não consegue o timbre que o captador oferece. Bom, resumindo então rapidinho aí. Captador ativo, procure sempre saber a especificação do fabricante. EMG geralmente 25K, sem mordanca na 100K. Captador passivo de 250 e 500. Qual que é a diferença de 250 e 500? Single 250, 500 humbucker. Uma regrinha? Sim, de certa forma sim, porque quanto maior a resistência, mais agudo passa. Se você usar um potenciômetro de 500K num captador single, que já é agudo, vai estralar mais ainda, né? Então, resumindo, é isso daí. Uma outra coisa curiosa também que aparece muita gente falando é a respeito de captador queimado. Galera, captador não queima. Captador ativo ele tem um sistema de proteção que se você ligar ele ao contrário, o plug, geralmente é MG ou sem mordanca, tudo plugado hoje. Você nem usa solda para instalar um captador novo. Mas enfim, se ligou ao contrário não vai tocar, né? O que pode acontecer no caso é queimar a pré, porque às vezes o músico acaba na pressa de trocar a bateria com o cabo plugado e coloca a bateria na polaridade errada. Isso daí acontece muito de queimar a pré. Então, vai trocar a bateria, despluga o baixo, despluga a guitarra, não tem esse papo de ter pressa, né? Faça a coisa com calma para não dar esse azedo aí. Agora, o negócio do captador queimado, o que pode acontecer? Muita gente fala, tinha um puta som e o volume ficou baixo. Desmagnetização de captador. Do ímã do captador perdeu força e você consegue perceber isso numa redução de volume. Isso é mas não é o caso do captador queimado. Outra coisa que eu ouvi muita gente falar também, achei curioso isso daí, até fui pesquisar a respeito de dilatação de cobre, porque diz que o fio de cobre pode se romper, o fio da bobina pode se romper por causa do aumento da temperatura ambiente ou de um lugar muito quente e um monte de histórias. E o fio acaba, o carretel dilata por ser plástico, o fio não aguenta e acaba rompendo a bobina do carretel. Isso daí é meio que uma lenda, né? Porque qualquer fio de captador que você usar, mesmo plain enamel, que é um fio muito mais sensível, o verniz do fio é um verniz muito mais sensível,
A temperatura de trabalho para o caso de parafina, ele trabalha numa temperatura até 105 graus, é recomendado pelo fabricante, que é a temperatura que o verniz aguenta. E o Formivaro ou Polisol trabalha a 155 graus. Isso já vem especificado pelo fabricante do fio. É a quantidade que o verniz aguenta de temperatura. Então, quer dizer, para ter uma temperatura que vai romper o verniz, eu vou falar para você que o cara já morreu queimado. Então, cuidado com o que vocês leem, né? A internet tem muita informação legal, tem muita coisa bacana, mas também tem muito blog que tem gente que fala muita besteira. Então, o que acontece, rapaziada? Para vocês terem uma ideia, o cobre também dilata, né? Uma experiência legal, assim, para quem tiver essa curiosidade, você pega um fio de cobre, uma medida, amarra ele em 2 pontos fixos e pendura um pezinho nele. E vem esquentando esse fio de cobre, com uma vela, com isqueiro, vocês vão perceber que tipo o peso vai baixar. Né? O fio teve uma dilatação. Se você pegar um gelo e esfregar no fio, você vai ver que ele vai voltar à tensão normal dele. Então, teoricamente, se o carretel houvesse uma dilatação por ele ser um plástico, o fio de cobre acompanharia essa dilatação pela temperatura. O que eu já vi acontecer, pessoal, é o seguinte: captador com muito tempo de uso, que de repente o músico é meio porcão e não tem um luthier para dar uma assistência, não tem um cuidado com o instrumento, o suor da mão penetrar no captador e com o tempo isso daí causa um zinabre e causa um corrompimento do esmalte do fio. Aí sim o captador para, porque a bobina entra em curto. Um outro exemplo que aconteceu curioso é a respeito de ligação de captador, como o pessoal leva para luthier que não tem informação, né? Às vezes não tem certeza do que o cara faz, se é trampo de luthier ou se é função. É o cara pegar malha vermelho e branco e num captador passivo e ligar o vermelho numa bateria, arrombar o instrumento do cara inteiro para colocar o captador como se fosse passivo, ativo, e no final das contas é uma coisa totalmente desnecessária. O luthier não tem essa informação, né? Então tenha certeza de quem você está levando, né? Procura saber a informação, se o cara manja mesmo da parada. E no fim das contas o baixo veio para cá com uma bateria ligada e o captador era passivo de um baixo square. Então é isso aí, pessoal. Para resumir aí o que a gente falou hoje aí, valor de potenciômetro vai alterar o timbre do captador, sim. Captador ativo tem que ser uma atenção assim delicada em cima dele na relação dos potenciômetros, entendeu? Respeitar o que o fabricante fala. Captador queimado, cuidado com isso daí. A informação pode ser muito suspeita a respeito disso, né? Tem desmagnetização de ímã e um monte de outras coisas. Procura saber sempre, o luthier que você tá levando, sabe? Se o cara é de confiança, se o cara presta serviço para uma rapaziada responsa mesmo, não vai dar na mão de curioso para lascar seu instrumento. Seu instrumento é caro, bicho, você usa ele para ganhar dinheiro. Então toma cuidado na mão de quem você põe. Falando de alguns aqui, pro pessoal que é do Espírito Santo, tem o Cirilo. O cara é recomendado demais, um puta trampo filé. Pra quem é aqui de São Paulo, não tem tantos bons luthiers aqui. Tem o Tiguês, que é um professor para todo mundo, assim, um cara muito experiente, conhece muita coisa. Donizete, aqui de São Caetano, Doni Bess, tá aqui do lado da gente também. O Márcio Zaganinha ainda tem a oficina de luthieria, que presta serviço. O Ivan da Music Maker. Essa galera aí, todo mundo especializado, todo mundo sabe o que tá fazendo, não tem nenhum idiota fazendo, fuçando no seu instrumento, não. Os caras são especialistas no negócio, né? Seiji Tajima, mais referência do que isso, foi assim um cara que eu trabalhei com ele durante 6 anos, aprendi muito com o cara, conhece muito de instrumento, sabe muita coisa. Então procura esse pessoal que tem uma certa responsa. E é claro, para quem tá aqui na região do ABC também, estamos do lado do Doni, mas, tamo aí. O Doni me ensinou muita coisa, tenho muito a agradecer a ele, mas traga pra gente também aqui, né? Tamo aí para esclarecer as dúvidas. De repente você tem uma dúvida no instrumento, traz aí, a gente faz um orçamento, vê o que tá de errado no seu instrumento. Então é isso, né? Procura sempre levar para um pessoal que tem um conhecimento, uma responsabilidade em cima do instrumento, que vai tratar aquilo ali com carinho, com responsabilidade, não vai te dar informação, não vai arrancar peça, não vai te ferrar. A regra é bem essa mesmo, simples e direto. Bom, eu espero que tenha valido a pena, que tenha clareado aí a mente de vocês, que tenha tirado algumas dúvidas e essas informações aí que vocês guardem, né? E quando levar para um luthier que de repente te dá uma informação muito diferente disso, voltem aí no canal, procurem informação aí no YouTube, vocês vão achar muita coisa, né? Não é só aqui no nosso canal não, tem muita gente bacana fazendo muita matéria legal aí. Espero que vocês tenham curtido
E estamos aí de novo na próxima quinta com uma outra matéria bacana para vocês. Valeu, pessoal, até mais.